para customizar essa blusa, eu vou usar esse macacão, tá? Eu vou cortar, não quero mais ele. Então, eu vou usar as pernas desse macacão para fazer a costura dessa minha blusa. É uma malha grossa, tá? Então, você pode usar viscolaicra, você pode usar poliamida, tá? Eu vou deixar um comprimento para essa blusa de 55 centímetros, 50 centímetros. Eu vou usar essa aí para fazer o corte, tá? Como ela também é de malha, é malha canelada, então ela tem aí a largura que eu preciso. Então, uso uma blusa de malha para fazer esse corte. Essa blusa que eu tô usando como molde, tem o corte dela aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? O corte e a costura. Então, eu vou cortar me baseando aí pelo mesmo comprimento do decote dessa blusa, tá? Vou deixar o mesmo comprimento, a mesma largura. Eu vou cortar contornando, deixando 1 centímetro de margem de costura somente nas laterais. Para o ombro, eu vou deixar um pouco mais largo, tá? Bem mais largo. Eu vou deixar com 9 centímetros de largura, porque essa blusa que eu tô usando como molde, ela é cavada, tá? Então, vou aumentar aí um pouquinho a largura do ombro e descer o corte da cava. Eu tô descendo, levando esse corte da cava até a altura da cava dessa blusa que eu tô usando como molde. Porém, a cava dela entra mais um pouquinho, né? Eu tô deixando tecido a mais aí, tá? Então, se você tiver uma blusa que tem exatamente a largura aí da cava para você fazer o corte, tá? É melhor. Já aí na lateral, eu vou deixar somente 1 centímetro de margem para a costura. Minha tesoura tá aí com um pouquinho de dificuldade de cortar. Também são 4 camadas bem grossas dessa malha, tá? Então, tem aí as duas partes, frente e costas. Você vai precisar somente de um pedacinho de malha para fazer o corte dessa blusa, tá bom? E um pedaço de tule, tá? Somente isso. Agora, somente com uma das partes, eu vou alterar o comprimento do decote, tá? Vou aprofundar aí uns 2 dedinhos, que é mais ou menos 3 centímetros somente. Essa é minha frente e essa é minhas costas. Eu vou levar essa costura para a máquina, vou fechar os ombros e vou fechar costurando as laterais. Se você tiver uma blusa como essa, você pode pegar aí a medida da gola da blusa, tá? Para fazer o corte. Então, a medida, né? A largura você vai pegar desse jeito. A minha deu 18. Vou deixar mais 1 centímetro, 19, tá? Aí você vai multiplicar essa quantidade. Então, tá aí a quantidade que você precisa deixar. Ou você pega a fita métrica, envolve no seu pescoço. No final do pescoço tem aqueles 2 ossinhos, né? Você vai marcar um dedinho acima desses ossinhos. É onde você tem que levar a ponta da fita métrica, tá? 1 centímetro acima dos ossinhos que fica no final do pescoço. Assim você vai saber. Aí, o pescoço do manequim é muito mais largo, né? Não se compara com o nosso. O meu deu 36. Eu tô deixando 2 centímetros a mais para a margem de costura. Então, eu vou marcar aí 38 centímetros de comprimento para essa faixa e vou deixar uma largura de 10 centímetros. Esse é o comprimento total que eu preciso, né, para fazer a minha gola. Mas como eu tô customizando, usando retalhos, eu vou precisar de 2 faixas com a largura de 10 centímetros. Agora eu vou colocar assim, direito com direito da malha e vou costurar fechando as laterais. Eu tenho tule, um pedaço de tule. O tule é bem fininho, né, bem transparente. Então, eu vou fazer o corte da minha manga com o tule, mas eu vou deixar dupla camada, tá? Desse tule. Então, eu vou dobrar assim. Vou dobrar novamente. Eu tenho aí mais ou menos 1 metro por 60 desse tule.
dá para cortar as minhas 2 manguinhas. Então, eu tenho aí um comprimento de 60 centímetros. Se você preferir, você pode pegar a cava, o corte da cava da blusa, para fazer o corte da sua manga. Você pode desenhar o contorno da sua cava e depois cortar. Você pode usar um giz para fazer o desenho desse contorno, tá? Eu vou deixar a manga bufante, então eu vou descer bastante aí, ó. Quando chegar aí, eu vou descer para dar aquele volume no topo da minha manga, tá? No ombro. Então, ó, eu vou descer bem, vou descer mais ou menos uns 20 centímetros. Aí, na lateral, eu vou descer o corte, dando uma inclinada, entrando um pouquinho, porém, deixando a manga larga, porque eu quero volume, tá? Não só no ombro, né, no topo, mas também no comprimento, no braço. E aí, no comprimento, aí na barra, eu tive que tirar um pouquinho, então diminuiu aí um pouquinho, não tenho mais 60, e sim 56 centímetros. Então, tenho cortado aí as 4 mangas, né, porque eu vou fazer a costura dupla dessa manguinha com tule, né, já que o tule é bem fininho. Agora, eu vou levar para a máquina e vou costurar franzindo a cabeça, o topo da minha manga. Já aqui na overlock, eu tô fechando os ombros e vou fechar a costura das laterais. Você pode também fazer a costura no ponto zigue-zague, aquele mais estreito, tá? Ou o médio, que o efeito vai dar no mesmo, vai ficar tão seguro quanto na overlock, tá? Já aqui eu tô com aquelas 2 faixas que serão a gola, né? Eu vou precisar costurar fechando as laterais. Já essas faixinhas, que serão punho para a minha manga, eu não mostrei o corte, tá bom? Agora eu vou fechar as laterais dela. Eu achei que estava gravando e não estava. Então, tem aí mais ou menos 8 centímetros de largura e 18 centímetros de comprimento, tá? Então, você vai ter que deixar aí o comprimento para o seu braço, tá bom? Para que fica na largura do seu braço. Agora, aqui na máquina, eu tô franzindo o topo, né? A cabeça da minha manga todinha. No ponto reto mais largo, eu deixei na tensão mais alta, a máquina vai franzir para mim. Agora eu vou fechar a lateral da minha manguinha, tá? Do tule. Eu tô fechando aqui na overlock mesmo, mas você pode fechar no ponto reto, tá? Normalmente. E depois refilar com a tesoura, tá bom? A sobra de tecido. Então aqui no overlock ficou um pouquinho mais grotesco, digamos assim, né? Ficou bem mais visível a costura. Então aqui na mesa, com a minha costura feita, né? Uni aí frente e costa da blusa, as mangas, franzi o topo da minha manga, tá? Para dar volume. A minha gola costurada, costurei as laterais. Essas faixas que serão o punho não, né? O acabamento das mangas. Punho seria se a manga fosse longa, até o punho. Então, tá aqui. Eu vou dobrar assim, deixando o direito para fora, tá? Dobrando assim no meio, deixando o direito para fora. Então, agora eu vou costurar, encaixar as mangas na cava dessa blusa. Eu vou deixar ela pelo lado avesso, minha manga pelo lado direito. Eu vou encaixar a manguinha dentro da cava, mas antes eu vou localizar o meio, né, do topo da minha manga.
Vou usar o alfinete para fazer essa marcação. E vou encaixar aí na cava. Costura com costura, direito com direito, malha e tule, tá? Direito da costura. Segure com o alfinete toda a voltinha. Tá uma costura bem fácil para você fazer tanto no overlock quanto na máquina doméstica, tá? No ponto zigue-zague. Eu usei bastante alfinete mesmo para segurar essa manga na cava e depois costurar. Segurou nas duas cavas, as duas manguinhas, costure. Então, novamente aqui na máquina, pelo lado do tule, tá? O tule para cima. Assim eu posso visualizar o que eu estou fazendo. Então, aqui na mesa, com a costura da manga feita, depois eu vou fazer o acabamento da minha cava, ainda não terminei, tá? Vou franzir a barrinha da minha manga para poder encaixar as faixinhas aí e fazer o acabamento. Aqui eu franzi. Agora eu vou encaixar essas faixinhas, né? Que serão o acabamento da manga, direito com direito. A costura batendo em cima de costura, tá? Costura com costura. Segura com o alfinete, leva para a máquina e costure. Costurei fazendo esse acabamento, tá? Tá uma voltinha chatinha de costurar, porque tá estreita, tá? Então, chatinha de costurar, mas não difícil, tá? Agora vou encaixar a gola, direito com direito, costura das laterais batendo uma em cima da outra, tá? Da gola e da blusa, o meio da frente e costas batendo bem certinho, segura tudo com o alfinete. Se preferir, você pode alinhavar, tá? Para ficar mais seguro e depois levar para a máquina e costurar. Se você não quiser costurar gola alta nessa blusa, quiser fazer somente o acabamento e deixar a golinha normal, é só cortar uma tira de malha bem mais estreita, tá? Bem fininha e fazer esse mesmo acabamento. Então, novamente aí na máquina, eu vou costurar. Eu tô numa posição que não dá pra ver direito o que eu tô fazendo, tá? Mas eu tô costurando normalmente todo o contorno dessa gola, tá? Decote e gola. Já na barra da blusa, eu vou passar no overlock e depois eu vou costurar no ponto reto, virando 1 centímetro e costurando no reto. Isso porque eu não tenho galoneira para fazer o acabamento, tá? Na barra da blusa. Já na cava dessa minha manga, eu vou dobrar a margem de costura para dentro e pelo lado direito eu vou passar pesponto por todo o contorno da minha cava, segurando essa costura, tá? Para dentro, para que através do tule ela não fique aparecendo, tá bom? Já aqui eu vou costurar a bainha, eu vou virar 1 centímetro e vou costurar no ponto reto. Conforme eu vou costurando, eu vou esticando um pouquinho de leve, tá? A minha malha, assim eu não corro risco depois de arrebentar o ponto na hora de vestir, tá? Eu posso esticar o ponto e ele não vai arrebentar. Aqui no meu corpo, a costura pronta, a minha manguinha de tule ficou bufante, o acabamento da cava tá com pesponto,
De início, essa blusa seria um body, tá? Depois eu mudei de ideia e acabei costurando blusa mesmo. Ela ficou bem justinha assim no meu corpo. Você pode deixar a manga mais comprida. Ao invés de usar tule, você pode usar organza, musseline, você pode usar tela. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!